Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós iniciamos agora a nossa aula de número um e vem falar sobre competência, tá ok? A ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre a teoria da competência, que é uma competência, e dar alguns exemplos, tá certo? E como eu gosto muito de ir na prática, já ir direto ao ponto, tá? Não vamos perder tempo e vamos passar aqui já para a primeira parte. Muito bem. Então vamos lá. Então, vamos começar da seguinte maneira, né? Antes da gente falar de competência, vamos entender que conhecimento, quando a gente fala em conhecimento, conhecimento é algo que nós podemos buscar em diversas fontes, certo? Vamos lá, num livro que eu tenha, qual é a intenção? Aliás, eu sempre digo isso, né? Toda vez que eu vou buscar um livro, comprar um livro na biblioteca, na livraria, vou buscar na biblioteca, vou emprestar de alguém, qual é a intenção que eu tenho? É importante a gente pensar nisso, porque fica muito mais fácil quando eu busco algo, quando eu busco conhecimento com uma intenção. Você vai ver que, se você lembrar, quantos livros você leu, até filmes mesmo, que você tinha uma intenção por trás daquilo, tá? Seja ela de se divertir, ou porque alguém comentou sobre aquele filme, você tinha intenção então de conhecer um pouquinho mais sobre aquele livro, mas também conhecimento, facilmente a gente lembra aqui, né? Fui buscar conhecimento num curso, fui buscar numa palestra, num workshop. Então, as fontes de conhecimento, elas são diversas, tá? Mas conhecimento é como eu cito bem. Conhecimento é como um livro, que eu vou lá, faço a leitura e agora eu passo a conhecer sobre aquele assunto que talvez eu não conhecia tão bem ou se conhecia, conhecia uma parte dele, ok? Muito bem. Quando eu pego esse conhecimento e coloco ele na prática, o que eu estou fazendo? Então eu estou buscando entender aquilo que eu li, aquilo que eu aprendi no curso, numa formação, sei lá, e incluir ela agora no meu dia a dia. Fui lá e apliquei. Vamos lá. Se você, independente da área que você é formado, formada, imagine então, você passou lá 4, 5 anos, às vezes até mais, estudando, adquirindo conhecimento, certo? Para que um dia, depois de formado, ou até, vamos lá, nos estágios, né, da vida, fazendo os estágios ou já trabalhando numa empresa, trabalhando com aquilo que você adquiriu conhecimento, você está colocando agora em prática, certo? Então, você está juntando duas coisas aqui. O que você viu nas teorias, você viu nos livros, e colocando realmente para trazer algum resultado, tá? Isso traz para você uma experiência. Você passou a ter o conhecimento teórico, viu na prática e agora sim você tem condições de dizer assim: eu conheço este assunto e sei como ele funciona na prática. Isso passa a ser uma competência. Então agora eu sou competente para executar tal atividade. Por quê? Porque fui buscar conhecimento e apliquei ele na prática. Conheço ele, vivi ele, tenho a experiência dele. Não quer dizer que por você ter estudado e ter ido praticado, agora você tem alta competência naquilo. Tá? Vamos devagar. Eu tenho conhecimento, ótimo, acabei de me formar, comecei a aplicar, fui fazer um projeto, por exemplo, né, os engenheiros aí. Conheço da teoria, agora passo a praticar aquilo, então tenho, tenho conhecimento como fazer, tenho experiência de fazer. Agora, minha experiência no início ainda está limitada àquilo que eu pratiquei. Conforme eu vou praticando e continuo obtendo conhecimento, essa minha competência vai aumentando. Faz sentido? Então, competência acaba sendo então o quê? A junção entre o conhecimento e a prática. Conhecimento colocado em prática, eu tenho a competência. Tudo bem? É claro que nós vamos encontrar aí diversas explicações para competência, tá?
Essa aqui talvez seja mais simples, e a ideia aqui desse método é justamente trazer a simplicidade, tá? Para dentro desse processo, para que você saia daqui nesse momento, a cada aula dessa, você já saia com algo prático para você realmente ver os resultados acontecendo. Tudo bem? Muito bem. Pessoal, eu queria trazer mais uma questão aqui também, que é a seguinte. Será que eu preciso, trazer uma pergunta, né? Será que eu preciso desenvolver alguma competência? Pare nesse momento, pense na sua situação hoje, tá? Na atividade, na função que você exerce. Será que eu preciso desenvolver alguma competência ainda? Certo? Será que tem alguma coisa ainda que eu preciso desenvolver e eu não sei? E aí a outra pergunta que eu faço é a seguinte: se eu preciso, quais são essas competências? Quais são as competências necessárias para eu desenvolver essa minha atividade? Tá? E aqui que é interessante porque muitas vezes a gente não para pensar na função que eu já exerço hoje, certo? Seja ela qual for. A função que eu exerço, muitas vezes eu cheguei na empresa e fizeram uma entrevista, pegaram o meu currículo, entenderam que eu conheço de determinado assunto, olhando pelo lado técnico, tá? E depois de uma entrevista, uma dinâmica, entenderam que eu era o candidato para estar naquela vaga. Talvez você não saiba, mas eles já enxergaram algumas competências em você. Talvez eles não te contaram isso, né? Mas eles entenderam que você tem determinadas características, e muitos podem até traduzir exatamente assim, enxergaram que você tem algumas competências para assumir aquela função que está sendo ofertada. Tudo bem? Então, aí vem a questão. Então, quais são essas competências necessárias para eu exercer aquela minha função ou para eu desenvolver baseado naquela função que eu estou exercendo? Tá? Eu trago aqui um exemplo, tá? Das competências globais de um gestor, certo? Então, você, gestor, seja formal ou informal, tá? Nós temos isso em diversas empresas, né? A formalidade para ser um gestor, para estar gestor, né? A gente fala que nós estamos gestores, nós não somos gestores. Gestor pode ser um período curto, inclusive, de estar na função, tá? Então nós estamos gestores. Então estar gestor pode ser, inclusive, aqui um supervisor, pode ser um coordenador, um gerente especificamente, é o nome mais usual, né? Tá? Mas vamos tentar entender aqui de uma forma bastante global quais são as competências de um gestor. Tá? Eu trouxe algumas aqui para a gente falar um pouquinho, até para dar ideia para aquelas pessoas que talvez quando a gente fala em competência, fala, mas entendi, tudo bem. Entendi o que é uma competência, mas me dá exemplos, tá? Me traz na prática aqui um pouquinho. Então vamos trazer alguns aqui para vocês, tá certo? Muito bem. Então, assim, o primeiro, defender mudanças, tá? É uma competência que um gestor precisa estar preparado para mudanças. Mudança é algo que a gente sabe que vai acontecer, só não sabe quando. Tá? Se tem uma certeza que nós temos quando nós exercemos a função de gestor, é que vão haver mudanças. E muitas delas, querendo ou não querendo. Se a gente quiser ou não quiser, essas mudanças vão acontecer. Pare para pensar na tua atividade. Quantas mudanças no mercado, por exemplo, já aconteceram desde quando você começou ou desde quando você conhece essa atividade que você faz? Quantas coisas mudaram? Exemplos bem clássicos, né? Aqui trazendo de novo para o simples. Olhe o equipamento que você tem na mão hoje, que é o celular, tá? O celular, olha a mudança que ele teve e tem tido durante o tempo. São diversas mudanças. Agora olha para dentro do teu dia a dia, agora aqui na função de gestor. Quantas mudanças você já passou? Se você tem uma experiência de pelo menos um ano, tenho certeza
que o próprio fato de você ter se transformado em um gestor, ter recebido a função, eu digo, a gratificação, inclusive, de se tornar um gestor, olha quantas mudanças você vem passando desde o primeiro dia que você assumiu essa função, tá? Então, uma competência importante aqui é a competência de defesa das mudanças. Muito bem. A outra que eu trago é de planejamento e organização. Planejamento e organização precisa estar no DNA do gestor, né? Tudo bem, Adriano, mas eu comecei a ser gestor agora, né? Eu não tinha esse conhecimento, mas estou gostando, estou interessado e eu queria saber como é que eu coloco no meu DNA agora planejamento e organização. É algo que vai se transformando, é algo que vai entrando na tua rotina, tá? O que você precisa saber é que é uma competência, inclusive é uma das mais importantes aqui do gestor, ter um planejamento e uma organização, como é que as coisas vão acontecendo ao longo do tempo. Qual é o teu planejamento para daqui a 5 anos? Mas também, mais importante ainda, qual é o planejamento para a semana que vem, tá? E nós vemos várias frentes aí dizendo o seguinte: qual é o teu planejamento para amanhã de manhã? Quais são as 5 ações que você não pode chegar amanhã e não ter feito? Você tem que chegar ao final do dia com aquelas 5, 3, 6, não importa o número, mas quais são as 5, pelo menos, ações que você precisa ter. Então, isso faz parte de planejamento. E, claro, organização. Claro que a gente vai mais a fundo quando a gente fala de planejamento, de entender planejamento em várias frentes, né? Planejamento de pessoas, de projetos, planejamento do custo que eu vou ter, planejamento do projeto que tá se desenvolvendo nesse momento, organizar isso de tal forma que eu tenha as pessoas certas nos momentos e nos lugares certos, tá? Então, isso tudo faz parte de uma competência chamada planejamento e organização, ok? A outra, que está muito ligada ao nome, né, da própria função do gestor, que é gerenciar. Como é que você gerencia isso? Gerenciar mudanças, gerenciar o planejamento, a organização, saber delegar. Então, tudo isso está dentro da competência chamada gerenciar. Então, não basta só planejar e organizar, defender mudanças, que nós vimos até agora. Mas como é que eu gerencio isso, certo? Será que eu posso fazer tudo isso sozinho? Ou preciso ter pessoas chaves que vão fazer determinadas etapas do processo? Durante o mês, durante a semana, como é que isso se organiza? Como é que eu gerencio isso? Como é que eu gerencio, por exemplo, indicadores do meu processo? Indicadores até no sentido de saber como é que está indo bem, está indo bem ou está indo mal. Né? Eu sempre brinco que o indicador é o termômetro da febre. Né? Eu tenho uma febre ali, que eu estou medindo e estou garantindo que aquilo fique controlado, fique gerenciado para que o meu resultado seja o melhor possível no final. Ok? A outra competência que eu trago do gestor está relacionada à administração de relacionamentos. Tá? Muitas vezes, algumas frentes separam muito o que é ser um gestor e um líder. Né? O líder não deixa de ser um gestor, tá? Mas o gestor em si, falando cruamente sobre a palavra, né, sobre a função gestor, ele passa a ser também um administrador de relacionamento. Perceba quantas pessoas ou quantas áreas ou outras funções serão necessárias para que aquele projeto que você está tocando, para que o resultado daquilo que você está entregando para um cliente, seja um cliente interno ou externo, quantas pessoas você precisa se relacionar, a sua equipe precisa se relacionar para que o seu resultado seja alcançado, tá? Então, isso também faz parte da administração de relacionamentos. Tá? O outro que eu trago aqui é a tomada de decisão, tá? Um gestor precisa tomar decisões. E aqui, muitas vezes,
não tem certo ou não tem errado, tem uma tomada de decisão. O que tem são resultados de acordo com a decisão tomada. Tá? Então, assim, tomada de decisão é algo que precisa também, como eu falei, de planejamento e organização, precisa estar no DNA do gestor. Ele vai tomar uma decisão. Muitas vezes é ele que toma a última decisão. Né? A decisão final é do gestor, é do gerente. Né? Alguém dentro do grupo existe um conflito que está acontecendo, precisa ser tomada uma decisão, o time ali acaba, em algumas vezes, acaba não conseguindo tomar essa decisão, o gestor tem que vir e tem que tomar a decisão. Tá? Certa ou errada, ele precisa tomar. De novo, o que nós vamos enxergar depois são os resultados daquilo. Claro que isso tudo, né? Tomada de decisão, a melhoria, a competência cada vez mais alta, cada vez mais próxima do ideal, do melhor, ela vem acompanhada de experiência. Tá? Mas a experiência vem sendo tomada, vem sendo alcançada também baseado em decisões que você tomou. Pare e pense as decisões que você tomou lá atrás. Decisões que você tomou, inclusive, para estar aqui. Tá? Quando você sair deste método aqui, você já vai ter experiência suficiente para tomar decisões diferentes daquelas que você tomava antes. Tudo bem? E a última que eu trago aqui, então, é a de treinar e desenvolver. Pensa que hoje você está numa função de liderança, função como gestor, e vai ascender a outra, vai subir, vai chegar em outro nível de gestão um dia. Ou imagine que você tem aí uma escadinha, né? Até chegar, por exemplo, em algumas empresas nós temos, né, a figura lá do presidente da empresa. Não estou dizendo que seja obrigatório você chegar nesse nível, mas imagine-se nesse cenário, tá? Então, treinar e desenvolver significa treinar e desenvolver outras pessoas que também vão se tornar um gestor. É como se você estivesse treinando e desenvolvendo, então, outro colaborador para estar no seu lugar amanhã. Por quê? Porque amanhã você estará num outro nível. Tá? Você sempre pensando no crescimento, você precisa deixar pessoas no seu lugar. Para que você possa ascender a uma outra posição, melhor que essa que você está, você precisa preparar pessoas, você precisa treinar e desenvolver pessoas, tá? Então, pessoal, as competências de forma global esperadas numa posição, numa função como gestor, de uma forma bastante global, bastante geral, né? Eu pincelei aqui algumas, tá? São essas. A partir daqui, nós começamos a entender e podemos colocar, isso a gente vai ver lá na aula 2 sobre roda de competências, né? A gente pontua, tá? Até para ficar um pouco mais racional, mais claro em números, né? Muitas vezes a gente precisa ver números para a gente entender isso é bom, é ruim, isso é alto, é baixo, né? Então a gente vai pontuar lá algumas dessas, até vou colocar mais algumas, para a gente entender, então, para aquele caso, que nível, por exemplo, de administração de relacionamentos, que nível que é exigido para aquela função. Tá? E logo em seguida, quando eu me comparo com aquela situação, de que maneira que eu estou? Estou mais aderente ou estou muito longe? E é a partir dali que a gente começa a tomar as nossas decisões, as nossas ações para melhoria. Tá ok? Pessoal, o que nós tínhamos para esse momento era isso. Vamos passar então agora para a próxima aula, para que a gente possa então dar andamento lá na roda de competências e aí logo em seguida, logo tá chegando o momento certo para a gente entrar na prática, fazer algo que realmente você vai enxergar melhor ainda como é que tudo isso daqui pode te ajudar no teu dia a dia. Tá bom? Pessoal, nos vemos na próxima aula. Um abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau.